Boa tarde, Dr. Max. Obrigada por ter vindo ao Media News para falar desse assunto importante e que tem assustado a população e acendido debate nesses anos de pós-pandemia, né? Ultimamente, tem sido noticiado muitos casos de mal súbito entre jovens, adultos, idosos, mulheres e homens. O que exatamente caracteriza o mal súbito? Quais são as suas principais causas? Primeiro, obrigado pelo convite, que é um prazer falar sobre cardiologia e sobre prevenção, principalmente. O mal súbito, o que o leigo chama de mal súbito, medicamente falando, é uma morte não anunciada, ou seja, quando eu tenho uma parada cardíaca não ressuscitada. Isso é um mal súbito. E esse aumento que a população vem vendo, a pergunta que eu ouço no consultório todos os dias, mas aumentou mesmo? Ou só porque agora a gente noticia mais? Eu tenho mais fontes de acesso. A ciência também foi pesquisar isso e realmente nos últimos anos as mortes súbitas aumentaram. Aí por diversos motivos. Aí vai depender da categoria, da idade, do sexo, porque o que a gente chama de jovem pra gente abaixo de 30 anos, e jovem para quem, eu me considero jovem, tenho 45, mas eu já entro em outro tipo de estratificação de risco, mas sim, aumentou. Uma análise da principal revista americana analisou nos últimos 20 anos, houve um aumento de 49% de morte súbita. Né? E a principal causa é as doenças do coração, principalmente a doença de obstrução de placa de gordura nas artérias do coração, ou seja, um infarto. E quais sinais o corpo pode dar antes de ter um problema cardíaco? Os sinais clássicos são dor no peito, principalmente aquela dor em aperto do lado esquerdo, como se alguém estivesse pisando no seu peito, ou seja, opressiva, de forte intensidade, que geralmente começa no esforço, melhora em repouso, e tem a característica, essa é a dor típica, que vai para o braço, ela irradia para o braço, para o pescoço ou para a mandíbula. Essa é a dor típica. O outro sintoma muito característico é a falta de ar. Doutor, antes eu subia no meu trabalho 4 lances de escada e não ficava cansado. Agora eu tenho que subir 2 e parar no meio da escada. Outro sintoma, palpitação, batedeira, o desmaio, tontura ao levantar. Esses são os típicos sintomas de que o coração talvez está te dando algum sinal que ele não está legal. Certo. E quais fatores de risco pode predispor uma pessoa saudável a ter essa ocorrência de mal súbito? A gente tem os fatores de risco que a gente chama de adquiridos, assim, modificáveis, aqueles em que eu tenho total interferências, e os não modificáveis. O que eu não modifico? Se eu sou homem, eu sou mulher. Ponto. Eu não troco meu sexo. Porque as mulheres têm maior proteção do coração até quando elas menstruam. Parou de menstruar, a mulher tem maior risco, ou pelo menos igual ao homem, de ter doença do coração. Mas isso eu não mudo. A idade, eu não mudo. Quanto mais velho eu fico, maior a minha chance de ter doença do coração, do tipo placa de gordura. O que eu mexo? E são os fatores modificáveis. Meu peso, a obesidade, né? Essa epidemia, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela, aumenta os riscos do coração, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo e o tabagismo. Esses são fatores aí modificáveis, ou seja, eu tenho força de ação sobre eles. Certo. E existe alguma comprovação, algum estudo que relacione as vacinas da Covid com os casos de mal súbito, que é uma coisa que as pessoas... Sim, que a gente fala e eu respondo ainda até hoje no consultório sobre isso. Não existe essa relação. Existe a relação que algumas vacinas, uma específica, teve 3 casos de comprometimento do músculo do coração, sendo que apenas um ficou na UTI, em 10 milhões de pessoas que tomaram essa vacina. Então, assim, infarto pela vacina, a gente não tem comprovação ainda. Ainda paira só mais aí nas nossas... na cabeça, né? Assim, eu respondo isso todos os dias. Inclusive, hoje eu respondi. Poderia tomar a vacina da gripe. Se a vacina da gripe dava infarto. Porque eu vi falar que a do Covid dava. Mas não. O que a gente também notou, isso é real, na pandemia, houve um aumento das doenças de mal súbito.
pessoas que morreram no coração. 2 causas. As pessoas que tinham sintomas estavam com medo de ir ao hospital. Então a pessoa estava sentindo dor no peito e falou, não vou. Pensei, eu vou pegar Covid e vou morrer. E o próprio Covid em si gera tanta inflamação que aumentou o número de infartos. Então sim, Covid sim, e muitas pessoas ficaram em casa e não procuraram médico. Eu como cardiologista era típico. Mas eu estava sentindo isso. Não, doutor, na época do Covid eu não vim no hospital, eu estava com medo. Entendi. Certo. E doutor, como que dá para diferenciar um evento cardíaco espontâneo de um causado por condições já pré-existentes no paciente? Belíssima pergunta e de difícil resposta. Assim, quando eu tenho na minha família, história familiar, é um fator muito importante que a gente tem que sempre perguntar e sempre ficar atento. Poxa, doutor, tô vindo aqui porque eu tenho um irmão que infartou com 45. Meu pai operou o coração com 50. Você acha que eu devo me preocupar? Sim. O que é isso? História familiar de doença precoce. Mulheres até 65 anos, por exemplo, minha mãe teve um evento desse, um infarto, operou o coração, teve um AVC. Abaixo de 65 anos, conta peso para mim. No caso do pai, 55 anos. E quanto mais jovem for, mais agressiva é a história familiar. Certo. Provavelmente aquela família tem uma genética desfavorável para formar placa de gordura. Eu tenho um caso muito interessante de consultório, que era um um cliente de 41, foi para pedir um laudo porque ele ia correr a meia maratona do Rio pela primeira vez. Aí eu expliquei para ele, né? Conversando e tal. Tem algum problema? Não, doutor, corro bem, corri um pace super bem, treino já há mais de um ano. Não tem doença, não. E sua família? Pensando bem, minha família, meu irmão acabou de colocar em stent. Resumindo, tinham 3 homens de primeiro grau com história. Pedi um exame para ele tinha 3 placas de 90%. E ele corria todos os dias e não sentia nada. Max, isso é possível? É possível. Daí que vem assim, doutor, mas eu posso fazer todos os exames mesmo assim infartar? Pode. Porque é mais complexo do que a gente acha. Mas o que a gente sabe que faz diferença e diminui o risco é ser saudável. Simples assim. Certo. Então, se eu tenho alguém com história familiar, ou mesmo de mortes muito jovens, por exemplo, eu tenho 3 primos que morreram abaixo de 30 anos do coração. Doutor, é infarto? Provavelmente não. Provavelmente é uma doença genética do músculo que gera arritmia, que é a causa mais comum, e morre. Então, mas eu devo procurar, porque aí já não é causa de entupimento de artéria, mas é uma causa genética do músculo, por exemplo. Certo. E doutor, existe alguma diferença nos sintomas do infarto entre os homens e as mulheres? Tem. As mulheres, coitadas, elas pagam esse preço. Isso é, assim, isso é muito bem estudado. E até as mulheres são até subtratadas em relação aos homens. Porque a mulher pode se manifestar sem dor, ser só uma falta de ar, só um desconforto gástrico. Às vezes, doutor, não, mas é uma azia, um cansaço ao fazer um trabalho de casa. Às vezes vai ao pronto atendimento, a um pronto-socorro, uma dor só no braço esquerdo. Então a mulher tem manifestações diferentes, por causas hormonais, por tamanho de coronária, e a mulher acaba sendo subtratada. Homens têm sintomas do que a gente chama de mais típico. Lembra a dor que eu falei lá no começo? Os homens tendem a ter mais essa dor. As mulheres idosas e diabéticas podem ter infarto sem dor, sem sentir nada, vai no cardiologista e descobre que infartou e nem sabe quando. Então, das mulheres seria mais leve? Pode dizer assim. Não. Das mulheres é diferente. Não leve. Porque não é que ela tem uma dor mais leve, às vezes ela nem tem dor. Entende? Isso é ruim. Porque... E qual que é a explicação para isso, doutor? Tem várias explicações, mas passa pela parte hormonal, por tamanho das artérias que irrigam o coração, que são as coronárias, por questões de inervação do homem e da mulher que são diferentes. Nós somos diferentes, entendeu? Mas assim, as mulheres pagam esse preço. Então você, mulher idosa e diabética, fique atento assim, falta de ar, azia, cansaço estranho, procure seu cardiologista. Perfeito.
E como que a prática de atividade física intensa, ela pode impactar na saúde do coração, doutor? Aí a gente vai falar de um tema extremamente interessante. Porque, assim, doutor, mas você vai falar que exercício é ruim? Não. Atleta, ou seja, esporte de alto desempenho, não faz bem para o coração. Aumenta, inclusive, a chance de ter placa no coração. Mas nós estamos falando de atleta de alto desempenho, pelo amor de Deus, exercício só faz bem. Nós estamos falando em atletas de alto desempenho. E aí, as pessoas, às vezes, querem começar uma atividade física do zero e serem atletas de fim de semana. Não faz nada, chega no fim do ano, quer correr a corrida de Reis abaixo de 50 minutos. Sim. Então, um exercício intenso, principalmente em quem não pratica, pode ser um grande fator de risco. O que é diferente do atleta do alto desempenho. Nós estamos falando lá do cara que vive do esporte do alto desempenho. Aí é diferente. Certo. E o uso de substância, aproveitando dessa questão Sim, claro. Das atividades físicas, o uso de substâncias como pré-treinos e anabolizantes, elas aumentam o risco, né, de mal súbito. Sim, vamos dividir aqui então. Os anabolizantes, o nome mais técnico é os ergogênicos, toda substância que aumenta aí meu desempenho. Os ergogênicos, não existe dose segura. Ah, Max, mas eu ouvi falar que tem um trabalho que mostrou que homens que têm testosterona muito baixa também faz mal para o coração. Sim, eles têm uma doença que tem a testosterona baixa e tem que tomar testosterona, porque vão infartar mais mesmo. Mas o uso da testosterona em dose suprafisiológica, ou seja, eu estou buscando a estética ou desempenho, não existe dose segura. Porque ela causa infarto de várias formas, inclusive ela faz crescer o coração, ela aumenta seu colesterol ruim. Existem vários mecanismos que os ergogênicos, existem várias substâncias que são usadas aí do ponto de vista de desempenho, fazem mal para o coração. Pré-treino. O pré-treino, o que tem ali, a gente pode falar que aumenta risco, às vezes é de arritmias. E aí se eu tenho uma placa de gordura, arritmia, o que é? O descompasso do coração, bater fora do ritmo. Existem vários tipos de arritmias. Como tem muito estimulante, na sua maioria ali é cafeína, em supradose, às vezes tem 600, 900 miligramas, ou seja, tem 2 garrafas de café, às vezes numa pílulazinha ali, você está hiperestimulando seu coração. E se você tem uma placa ali, que você não vai sentir nada, porque seu coração está batendo 70, 80, aí você vai para 150, 160. Aquela placa já atrapalha o sangue a passar. Aí vai aumentar o seu risco de infarto. Então eu sempre brinco. As pessoas mal comem certo e vão à academia e já querem começar tomando pré-treino. Calma. Toma uma xícara de café e já vai ser um bom pré-treino para você sentir energizado para ir. E tem aí casos aí, foge um pouquinho, mas que tem algumas pessoas que usam como pré-treino, que são os energéticos. Isso existem vários trabalhos mostrando que energético aumenta a trombose, ou seja, formação de trombo, não é placa de gordura, forma coágulo na artéria do coração. Caramba! Então, tem vários trabalhos bem feitinhos mostrando isso. Então, o uso, principalmente as pessoas quando acabam usando isso, não tomam uma, né? Acabam tomando 2, 3, e aí à noite, às vezes, nem estou falando de treino, mas associar álcool, que aumenta mais o risco das arritmias. Então, ele torna o ambiente mais propício para as doenças do coração. Certo. E as bebidas energéticas, mesmo se o consumo for moderado, elas podem causar essa... Esses trabalhos foram feitos em pessoas que tinham um consumo moderado a alto. Mas, assim, não há nenhum trabalho assim, e se eu tomar só uma latinha? Não tem esse trabalho cientificamente falando. E provavelmente não vai ter nenhum grande efeito. Tem trabalhos mostrando, por exemplo, consumidores de café. O Brasil tem grandes grupos que estudam só café e coração, que mostram que o café é seguro para o coração e até faz bem para o coração. É óbvio que se eu vou tomar 2 garrafas de café numa meia manhã, eu estou levando uma carga de cafeína muito grande para o meu corpo. Mas 2 a 3 xícaras por dia para o coração é benéfico. Diminui seu risco de mal súbito.
Ah, que legal. Não sabia disso. A gente que gosta de café agradece. E como que a alimentação ela influencia na prevenção de doenças cardiovasculares, doutor? Em tudo. A gente... O leigo, né? Eu vou falar em vários tipos de dieta milagrosas, assim, porque quer perder peso rápido. Mas ele não entende o quão é importante ele comer bem, não pensando só no peso, mas na construção de anos de vida saudáveis. Então, se eu faço consumo de quanto mais coisa processada, mais coisas químicas, gorduras ruins tem. É óbvio que isso, no longo prazo, não vai me fazer bem. Não é que eu comi no final de semana um embutido que eu vou morrer. Mas o consumo diário de embutidos no longo prazo, será que realmente vai fazer bem? Porque tem muito sódio, muita gordura ruim. Então, comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, frango, peixes, sempre vai fazer bem para o coração. Mas existe algum tipo de comida existe algumas dietas estudadas, existem pelo menos 10 dietas estudadas que fazem diferença. Mas a mais conhecida é a dieta mediterrânea, que nem nasceu no Mediterrâneo. Foram os americanos que criaram, baseado na comida mediterrânea, que é isso, peixe. Basicamente ali, né, porque tem salmão na área, né, que aí tem ômega 3 bom, né, de verdade, não é ômega 3 que a gente compra aí em farmácia. Azeite na quantidade certa, fruta na quantidade certa, salada na quantidade certa, pouca bebida alcoólica e manejo de estresse que acaba estando envolvido em tudo isso, sabe? Então, assim, doutor, tem a comida milagrosa? Tem comidas boas, mas tenta pensar no seu racional. Uma carne para durar mais tempo foi usado algum agente químico. Lá antigamente, na época da minha avó, usava sal. Aí a carne durava muito tempo, mas tinha um grande problema. Você ia comer muito sal, mas a carne durava muito tempo. Eu vou comprar uma margarina que dura 6 meses, eu tenho que pensar que algum agente químico foi usado. Aquela gordura da margarina duraria 6 meses se fosse uma gordura natural? Provavelmente não. Então tudo isso tem peso. Então quanto mais sal, açúcar, gordura eu como, pior é a minha construção de saúde. Hoje a gente fala em conceito de não só viver muito, mas viver bem meus últimos anos de vida. Que não, né, a gente o conceito chama lifespan, health span. Como você quer viver seus últimos 10 anos de vida? Indo sozinho ao supermercado, tendo uma vida de relação, ou seja, com a sua cabeça boa, sendo feliz com a sua família, podendo viajar sozinho, conseguindo ir ao banheiro sozinho. Isso constrói-se basicamente com comida e exercício. Perfeito. Doutor, nessa mesma linha aí da alimentação, se eu não me engano, mas parece que nesse ano foi publicado em um periódico médico estadunidense um caso de um homem que ele estava seguindo a dieta carnívora. Sim. E aí começou a sair gordura pela pele, por baixo da pele dele, assim. O que o senhor poderia falar sobre essa dieta carnívora e por que ela ficou tão popular ultimamente? Porque tudo que... Como é que eu posso usar um termo para ser bom assim? Tudo que eu falo que é milagroso vende. Se eu falar que foi feito, que o sal é do Himalaia, ele faz menos mal porque é do Himalaia do que o sal branco, que é mais baratinho. Imagina você comer só carne, só proteína. E a gente tem os macronutrientes, carboidratos e gorduras. Você não vai ter carboidrato, não vai ter gordura. Em algum ponto do seu metabolismo vai ter falhas na formação de hormônios, na sobrecarga de ferro que você está colocando para dentro do seu corpo, a quantidade também de excesso de gordura, dependendo de como essa carne é feita. Então assim, vou comer só, não vou comer carne, os veganos, os vegetarianos, por exemplo.
eles sabem que eles têm que tomar determinadas vitaminas, determinados suplementos. Por quê? Porque na carne, ela não é vilã. Mas se eu como carne, só carne, vermelha, todo dia, não como peixe, eu estou deixando de ter alguns nutrientes no corpo, eu vou ter que apertar para o meu médico, eu não vou ter que repor. Se eu não como gordura boa, doutor, existe gordura boa? Existe. Tá lá no salmão. Vou falar um barato, o abacate. A gordura do abacate é excelente, mas não é por isso que eu libero alguém comer 6 abacates por dia. Então, assim, dieta só carnívora, dieta só de proteína, dieta da sopa, dieta da lua. São soluções fáceis e que no mundo da internet é o que todo mundo busca. Algo rápido e fácil que rapidamente minha estética mude. Ninguém está pensando em construção de saúde numa dieta da sopa. A dor dessa pessoa é entrar num vestido na formatura do final do ano. Simples assim. E qual que é o impacto, qual que seria o impacto, né, dessa dieta no coração, doutor? De uma pessoa que só come carne só. Por exemplo, sobrecarga de ferro, eu como muita carne. De ferro, por exemplo, pode impregnar qualquer órgão de ferro, inclusive o coração. Você vai ter uma doença de depósito de ferro no seu coração. E o que é que isso causa? Aí tem várias doenças que podem causar, mas assim, o seu coração crescer, você formar arritmias. Então, o excesso de ferro no coração vai fazer com que você tenha um mal súbito. Não por infarto. Se for assim, infarto por... eu só como carne e frita. Isso vai ser por gordura, ainda vai ter infarto. Certo. Mas como carne, excesso de ferro, depositando lá no seu coração, no meio do músculo, aquilo gera um ambiente eletricamente instável, forma arritmia. Que a arritmia, como eu falei, é o distúrbio do ritmo, é um distúrbio elétrico. Dá um curto-circuito, você morre disso. Certo. E assim, não há sentido você comer só carne assim, né? Assim, a criatividade do ser humano é algo, né, peculiar. Pois é. E ficou muito popular, principalmente nas redes sociais. Tipo. E veio atrelado ao quê? A uma pessoa que tem um shape atraente. Exatamente, é verdade. A pessoa nem olhou como é que era a dieta da carne. Ela olhou assim, comer carne fica assim? É isso que eu quero. Pois é. Né? Então, assim, se eu falar que eu fiz uma dieta do alface e fiquei com shape de um galã de Hollywood, todo mundo vai querer comprar o meu alface, né? Verdade. Doutor, agora com relação à parte mental, né? Como que o estresse e a ansiedade, eles podem desencadear problemas cardíacos? Essa pergunta é muito importante. Tanto o estresse agudo, ou seja, tive uma discussão no trabalho, bati o carro, tive uma discussão em casa. Essa descarga de adrenalina agudamente pode atacar seu coração e você fazer uma doença que é chamada síndrome do coração partido. É tanta adrenalina que parte do seu coração para de bater. Como se você tivesse tido um infarto, se comporta como um infarto. Você vai lá estudar as artérias, está limpinho, você conversa com a pessoa, o coração toma um formato típico, que chama Takotsubo, que é um vaso de pegar polvos do Japão, fica esse formato o coração. A gente de ver tanto reconhece, vê bem, faz o diagnóstico. E a grande vantagem é que 95% melhora. A função do coração volta ao normal. Então o estresse agudo e o estresse crônico, hoje a gente sabe que um dos pilares que a gente conversa com o doente para ser saudável é manejo do estresse. Porque o estresse crônico vai aumentar os hormônios que fazem com que você produza mais placas, por exemplo, o cortisol, você tem mais pressão alta. Então, quem não trata as doenças crônicas de estresse, vamos pegar as doenças mentais, como depressão, quem tem depressão não tratada tem maior chance de infartar. Isso é cientificamente comprovado. Então, quando no consultório eu falo, olha, preciso manejar o estresse. Doutor, é impossível, todo mundo tem estresse. Sim, todo mundo tem estresse. Todo mundo. É você manejar o seu estresse. Como? Aí existem várias formas. Uma que é angular, que ajuda em tudo, é o exercício físico.
A prática de uma atividade física faz uma descarga de hormônios super legais no seu cérebro. Já vai ajudar. Terapia, eu brinco, né? Tem gente que quer pescar, tem gente que quer fazer origami, tem gente que quer fazer crochê, mas arrume a sua maneira de manejar o estresse. Estresse zero não existe. E se você não manejar, você está colocando mais uma carga, que hoje a gente estuda muito sobre isso, para os fatores de risco, que você me perguntou lá no começo. Doutor, a gente hoje coloca o estresse. Mas é um fator... Doutor, todo mundo tem estresse. Sim, todo mundo. Eu tive estresse para chegar no horário, você teve estresse para ver se o convidado vem, será que o microfone vai funcionar? Mas nem por isso a gente vai ficar pensando nisso a vida toda. A gente precisa arrumar uma maneira. Se eu não estou conseguindo sozinho, existem profissionais que vão me ajudar. Certo. Existem várias formas. Mas o manejo do estresse hoje está na... Tipo, o cardiologista não pergunta há muitos anos mais só assim, come bem, faz exercício, como é que está o peso? Não. A gente pergunta, e o estresse? Você é de boa? Como é que é? Como é que tá? Como é que tá a família, trabalho? Porque às vezes numa consulta, o que ele menos precisa é do cardiologista. Tanto que muito comum jovens irão pronto atendimento achando que está infartando e é uma crise de ansiedade. Se não tratada, no longo prazo vai dar um infarto. Porque se manifesta igual, é uma sensação de dor, mal-estar, sem explicação. E ele não precisa de mim. Precisa de mim naquele momento para falar, calma, não é o seu coração, mas vamos conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, que eu acho que você está precisando manejar o seu estresse. Certo, perfeito. Doutor, e o sono? Como que ele impacta a saúde do coração? O sono, desde 2 a 3 anos atrás, entrou como o 8º pilar da construção de quer viver 100 anos, durma bem. Sim. Tem até uma brincadeira que eu faço com os pacientes. Qual pré-treino que eu compro? Eu falo assim, qual que é o seu colchão? Dormir bem. Dormir bem. A gente sabe que a falta de sono de qualidade aumenta meus hormônios estressores. Adrenalina, cortisol. Mesmo do estresse. Ou seja, eu vou trazendo maior chance de doenças crônicas. Não só do infarto, mas de pressão alta, de AVC, de arritmia. Então hoje, o cardiologista hoje dorme bem, ronca. Se está com a esposa, melhor ainda. Se é o marido com a esposa, melhor ainda. Tem sonolência diurna, está sempre tendo sensação de cansado. Faz parte hoje da avaliação do sono na saúde cardiovascular. Porque se tiver um distúrbio, seja ele qual for, a gente vai tratar. Seja uma insônia, seja uma apneia do sono. Mas é importantíssimo. A pessoa não tem nenhum daqueles fatores que eu falei. Ela só tem um problema no sono. Ela tem a chance de ter uma arritmia aumentada em 2,5 vezes, 2 vezes mais chances de ter um infarto, sem ter nenhum outro problema. Só tem um problema no sono, mostrando quão importante é dormir bem. E quantas horas eu tenho que dormir? Na média, 7 a 8 horas, ok. Tem gente que consegue dormir menos, tem gente que dormir mais. Estou falando em média, para ter um sono reparador, um sono de qualidade, seria em 8 horas, 7 a 8 horas de sono. Mas assim, se você está tendo, ou conhece alguém que ronca, tem sonolência diurna, ou seja, aquela pessoa que encostou para esperar, dorme. Ontem eu atendi um rapaz, jovem, a mãe já era minha paciente, 30 e poucos anos, pressão alta no exame admissional. Perguntei, e aí? Ronca? A esposa reclama. Dorme fácil, assim, ali na recepção, os capazes falam, doutor, eu durmo na moto esperando o sinal abrir. Nossa Senhora. Imagina que provavelmente ele tem um problema grave no sono. Né? É um daqueles que a gente vai falar, nossa, dormiu e não morreu dormindo, não tinha nada. Ou pior, foi a vacina. Pior, vamos falar que foi a vacina. Doutor, o senhor já falou algumas formas de prevenção de problemas cardíacos. Agora, o senhor poderia dizer com que frequência que as pessoas devem consultar um cardiologista? Assim, se você tiver um sintoma, vá.
Isso é claro, óbvio. Frequências que as pessoas chamam de check-up. Vai variar da sua idade, da sua história familiar, se você tem ou não tem alguma doença, né? Então, assim, em média, se você não tem nada, 30 anos, e sua família não tem pressão alta, não tem diabetes, você não tem nada. Você está no peso adequado, as mulheres vão ao ginecologista desde os 13, 14 anos, então elas já fazem grandes check-ups. 30 anos seria uma boa idade para ir uma primeira vez a um cardiologista. A partir dali, o seu cardiologista vai traçar para você, personalizar o seu check-up. E pode ser que ele vai falar para você, volte só aos 35. Ou numa conversa, ele fala, não, você tem que ir todo ano, porque seu pai teve esse evento, seu tio. 30 anos seria uma idade interessante. E uma coisa que no Brasil é deixada de lado é assim, vou praticar esporte. Deveria todo mundo ir ao cardiologista. As diretrizes pelo mundo são um pouco divergentes. Mas a nossa brasileira, a gente tem um consenso um pouco mais assim, vou fazer exercício. Vou ao seu cardiologista. Não significa que ele vai pedir 1 milhão de exames para um menino de 13 anos que vai iniciar a academia. Mas ele vai examinar, vai fazer o eletrocardiograma, que é um exame bem simples, barato e que ajuda muito. Vai orientar esse menino a não usar ergogênico. Falar para ele, calma, malha primeiro 6 vezes, bate sua meta de carboidrato, proteína e gordura, para depois você pensar em pré-treino. Entende? Então, no Brasil é deixado meio de lado, tanto que a maioria das academias aqui em Cuiabá não pede avaliação médica. Você assina a sua própria responsabilidade, né? Assina aqui seu termo de saúde. É verdade. Aí você, sei lá, tá acima do peso, sedentário, nunca malhou, tem história na família, tem ali por volta dos seus 45 anos, resolve fazer exercício físico sem nenhuma orientação, nenhuma pré-avaliação. É aquela história, nossa, fulano não tinha nada. Entendeu? Esse não tinha nada é um pouco estranho. Ele não buscou saber se tinha alguma coisa. Ele estava acima do peso, roncava, entendeu? Assim, o que passa, a gente não tem isso muito. E é excelente essas perguntas, porque falar sobre estresse e sono é relativamente novo para o leigo, que isso mata. E mata mesmo. Então, o cardiologista não pergunta mais só sobre o que você está comendo, se bebe, se fuma, não. Seu sono, sua família. Durante a conversa com o paciente, você já vai notando os sinais de estresse ou não. E vai orientando, né, da melhor forma possível. Doutor, sobre essa questão das academias não pedirem a avaliação médica, o senhor acha que é algo que deveria mudar? Acho. O senhor defende isso? Sim, mas não tem lei para isso. Só muda no Brasil qualquer coisa que tenha lei. Eu acho. Uma avaliação médica, não vou falar nem cardiologista, que seria o ideal, mas uma avaliação médica seria, assim, de bom tom. Vamos usar uma palavra bonitinha, de bom tom, né? Porque ali você pratica academia? Sim. Eu também pratico. Na academia você vê que 90% das pessoas são igual eu, assim, né? Somos praticantes. A maioria, você vê que está começando, sempre está começando, né? Academia, essa época do ano está cheia e tal. A maioria ali já está num grupo de risco. Já passou dos 40 anos. Às vezes ela está indo porque ela está com sobrepeso ou obesidade. Poxa, essa pessoa não... E aí, de repente, ela está numa esteira a 12 por hora. Será inteligente isso? Né? Então, assim, uma avaliação bem feita, clínica, com eletro, ajudaria demais, demais. Mas ontem mesmo eu assinei meu termo de saúde na academia. Ainda brinquei com a menina, falei, ainda bem que eu sou cardiologista. Muito obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço. Falar sobre o coração é maravilhoso.